Olá, graça e paz em nome de Jesus. Vamos hoje cultuarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E desta feita, queridos, eu quero convidar todos vocês a nós lermos um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, de número 127. Salmo de número 127, diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleteiam com os inimigos à porta. E louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Agora vamos louvar o Senhor. Você apareceu, meu coração sorriu. Você apresentou a dor partiu. Tua luz é meu caminho, não me deixou sozinho, provocando em mim sintomas de amor. Era tão secreto no meu coração, a emoção pulsou mais forte que a razão. Quando dei por mim, estava me declarando, tentando descrever coisas do coração. O tempo foi passando e a paixão firmou em mim. Pra esse sentimento eu digo sim. Você me abraçou quando eu chorei em mim e deu a chance de sorrir. Quando eu pensei que esse tal amor não era pra mim, então descobri que era só você, a razão por todo o meu viver, e construiu em mim a emoção de que um dia eu posso ser feliz. Amados, sexta-feira agora, dia 12, nós comemoramos o Dia dos Namorados. Uma data especial para os casais, para os noivos, para os namorados. E pensando nisso, nós convidamos um pastor, o pastor Fred, da Primeira Igreja Batista de Itapipoca, para trazer a palavra de Deus, trazer essa mensagem de Deus para cada um de nós. Então eu convido vocês, nesse momento, a gente fazer uma oração e pedindo a Deus que ilumine a vida do pastor Fred, nesta mensagem que ele vai trazer. Oremos. Pai querido e Pai bendito, nós te suplicamos, Senhor, que teu Espírito, através da vida do teu servo, do pastor Fred, traga, Senhor, essa palavra, essa mensagem, e que nós possamos meditar nela, abrir o nosso coração, abrir as nossas mentes, para ouvir a tua santa e eterna palavra. É que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Que Deus o abençoe, que Deus guarde você, que o Senhor esteja abençoando também o seu relacionamento, tanto o seu casamento como aqueles que são namorados. Que o Senhor esteja fazendo deste dia um dia muito especial, que você dê o devido privilégio para aquele que é casado ao seu cônjuge e para aquele que está namorando, para a sua namorada ou então para o seu namorado. Então eu venho aqui por meio deste vídeo, trazer uma palavra a você que está em um relacionamento
para que você seja abençoado por Deus olhando para os textos bíblicos. Me foi sugerido falar sobre relacionamento, mas referente a uma construção. E hoje eu preparei uma mensagem, uma reflexão com o seguinte tema: um casamento ou um relacionamento edificado em Cristo. Um casamento ou um relacionamento edificado em Cristo. Todos nós bem sabemos que o relacionamento ela é uma edificação ou ela é uma construção. O relacionamento é uma construção que compõe várias coisas. Assim como um edifício precisa ser construído com vários materiais, também o relacionamento a dois precisa ser construído com vários outros materiais. E eu gostaria, por meio de um texto bíblico que vai falar sobre a construção da nossa vida cristã sobre a igreja, mas parafraseando quanto aos relacionamentos, quer seja dentro de um casamento ou então em um relacionamento de namoro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. Aqui, a aplicação primária do texto vai falar sobre a responsabilidade que cada um tem quanto a edificar a sua vida cristã e também edificar o próprio corpo de Cristo, a comunidade cristã, naquela base muito sólida que é o próprio Cristo, que é a pedra angular. Mas eu gostaria de fazer uma aplicação secundária quanto aos nossos relacionamentos, pois, como Jesus Cristo, assim como os apóstolos fizeram comparação da igreja e de Cristo como sendo um casamento, então eu quero usar este ponto de partida dessa referência que há entre Cristo e a igreja como sendo um casamento, como também e um relacionamento, como também a igreja, como o povo, o marido e mulher, namorado e namorada, como também base deste relacionamento que é necessário, precisa ser feita essa construção. O texto bíblico nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, tendo como base o tema desta reflexão, um casamento ou um relacionamento edificado em Cristo Jesus, a primeira coisa que nós observamos, que nós encontramos no versículo 10 e no versículo 11 é: o fundamento do relacionamento ou do casamento é Cristo. O fundamento do relacionamento ou do casamento é Cristo. Precisamos compreender, queridos irmãos, que toda a base já foi lançada para que tenhamos um bom relacionamento. Assim como a base da igreja é Cristo, aquele grande leito de rocha, e é sobre esta rocha que nós edificamos a igreja, assim também o seu casamento, o seu relacionamento precisa ser edificado na rocha que é Cristo. Cristo, se você edificar o seu relacionamento em Cristo, a sustentação será segura. A sustentação será firme. Para aqueles que trabalham com edificação, sabem muito bem, quando preparamos uma construção, se a sua base não for muito bem sólida e se não tiver colunas profundas para que dê resistência àquela casa, devido às situações que podem acontecer sobre uma casa, quer seja algum tremor ou a oscilação do próprio terreno, o que vai acontecer? Algumas trincas vão acontecer e dependendo da forma como ela foi construída e se o material for de baixa qualidade, essa casa pode vir a ruir, a cair de vez. Assim também, quando temos a consciência de que o nosso relacionamento
está baseado nos princípios de Cristo, está baseado em Cristo e foi orientado por Cristo e tem sido, na verdade, orientado por Cristo, o nosso relacionamento, o nosso casamento será um casamento sólido, consistente e duradouro. Mas também o que é importante observar nesses versículos é que é necessário que haja da parte de ambos que compõem este casamento ou este relacionamento, entender que existe a responsabilidade individual de cada um, que é o que nós observamos no versículo 11, não é? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Porque alguns lançam outro fundamento no relacionamento que não é a pessoa de Cristo. Começa um namoro tão somente por interesse daquele que é casado, sexual, ou daquele que namora também, ou então por algum tipo de vantagem que pode obter no casamento. Isso era muito comum no passado, algumas pessoas se casarem por um sentimento de gratidão, ou então para fugir de um relacionamento ruim que havia dentro de casa. E o que acontece? A base deste relacionamento não é uma base sólida. Por isso que eu digo a você, se você está baseando o seu relacionamento em coisas que são temporais, ou então está tentando fugir de uma situação para viver melhor, então eu digo a você, a sua base precisa ser trocada, e esta base é Cristo, e é responsabilidade sua edificar esse relacionamento em Cristo. Segunda coisa que nós observamos, irmãos, está no versículo 12 e versículo 13, né? Com o que estamos construindo este relacionamento ou casamento? Com o que estamos construindo este relacionamento ou casamento? Quando é observado na aplicação direta do texto, vai falar sobre materiais que são aplicados na construção da edificação na base que é Cristo. O texto que nós encontramos, versículo 12, é assim: se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia mostrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Ou seja, observando melhor o texto, nós temos aqui, meus irmãos, materiais que são nobres e materiais que não são nobres, materiais que são resistentes e materiais que não são resistentes. Assim também como nós observamos que podemos edificar e construir o nosso casamento com bons valores ou com péssimos valores. Não é? Eu gosto de dizer que todo casamento, e depois aquele que está namorando terá o seu casamento, nós temos que observar que o que é necessário haver depois disso é um lar. E eu gosto de dizer aquele acróstico: lar é um lugar de amor e respeito. É um lugar de amor e respeito. E esses princípios devem ser a base do nosso relacionamento, ou devemos construir o nosso relacionamento com essas bases, com esses materiais, pois o nosso relacionamento terá condições de resistir às dificuldades que o próprio relacionamento traz, que o próprio casamento traz, não é? Então é muito claro isso, e você, no seu relacionamento, precisa ter esse tipo de atitude e construir o seu relacionamento com coisas boas. Então é necessário que você respeite sua esposa, é necessário que você respeite o seu namorado, você respeite seu marido, respeite seu namorado. Uma coisa muito interessante é que, à medida que há a proximidade do casal, a intimidade cresce, mas intimidade não quer dizer falta de respeito. Muitos casais acabam confundindo a intimidade com falta de respeito, da onde são maus materiais, que acaba havendo xingamento, tratando mal, tratando com grosseria, e se esquece que Deus deu um ao outro para que construa esse casamento. Vocês são uma parceria, e nessa parceria ambos precisam contribuir com bons materiais, certo? E uma coisa deve ser observada também: o seu casamento passará por algumas provações, e se você tiver edificado o seu casamento com esses bons materiais, não é? Com esses bons valores, e em especial comparado ali com ouro, prata ou bronze, são materiais que resistem ao fogo, não é? Se você tiver feito isso, nas provações que você passará no seu relacionamento, você conseguirá realmente passar por ele e ser aprovado, pois todo casamento e todo relacionamento tem dificuldades.
Não existe casamento, não existe relacionamento que não tenha desavenças, discussões, divergências de pensamento, mas quando existe ali um amor sincero, quando a base é Cristo e o respeito faz parte, e uma coisa muito interessante, muito importante para aquele especial que já é casado e para você que pretende se casar, essa palavra é muito boa. Eu gosto de dar sempre aos casais, quando estão em aconselhamento ou então em uma cerimônia, é dar uma palavra para cada um. A palavra para o homem é segurança. E o homem precisa construir o seu relacionamento dando segurança à sua esposa, dando segurança emocional, dando segurança financeira, dando segurança quanto a aquilo que a mulher sente, pois a mulher se sente em alguns momentos mais frágeis e o homem precisa dar isso. E de contrapartida, a mulher necessita dar ao seu marido, a palavra que eu dou para eles é o cuidado. Quando a mulher cerca o homem de cuidados, esse homem se entrega à mulher. E quando o homem cerca a mulher de segurança, essa mulher literalmente se entrega. E é o que nós observamos ali em Efésios capítulo 5, quando falando daquele texto sobre o casamento. Ali é porque existe um relacionamento mútuo em que Cristo dá segurança à igreja, certo? E a igreja, como mordoma, cuida de tudo aquilo que Cristo lhe concedeu, tá? Então essa é a segunda coisa. Terceira coisa, meus queridos irmãos, nós encontramos nos versículos 14 e 15. Não é? Nos versículos 14 e 15. E nós vemos o seguinte tópico, né? Olha bem. Ó, os frutos da construção do casamento. Todo casamento ele gera frutos. Né? Frutos bons e frutos maus, dependendo de como ele foi edificado. E eu espero que você tenha edificado muito bem para colher os frutos bons. Veja só que o versículo 14 nos diz, se aquilo que alguém edificou sobre fundamento permanecer, este receberá recompensa. Ou seja, se você edificou o seu relacionamento na rocha e construiu com bons materiais, porque é responsabilidade de cada um e do casal construir este relacionamento com bons materiais, este relacionamento permanece, porque o princípio é válido, o princípio é bom, o princípio é agradável a Deus e buscou a aprovação do nosso Deus. Mas veja o versículo 15 diz, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através pelo fogo. Aqui, claro, como eu digo aos irmãos, a aplicação primária é falando sobre a responsabilidade da vida cristã, mas aqui eu quero aplicar aos relacionamentos e ao casamento. Ou seja, se você não construiu o seu relacionamento com bons valores, no momento da dificuldade, você não resistirá e sofrerá alguns danos, né? E alguns casamentos vão adiante. Aqui quando fala referente a Cristo é que nós não perdemos a salvação, sendo crentes, mesmo tendo crentes, né? Olhando para o texto de Marcos capítulo 4, que aquele que caiu em boa terra, nós temos ali uma porcentagem que é dada a cada um, 30, 60 e 100, ou você esteja na questão do 30, um crente que não é tão produtivo, um crente não tão firmado na rocha, né? Mas uma pessoa que é mais facilmente influenciada pelo mundo, você sofrerá dificuldades no seu relacionamento e você não terá um casamento tranquilo. O seu casamento viverá em constante turbulência. E é muito importante nesse ponto observar aqui que o casamento, além de ser essa construção, como eu acabei de falar, e uma coisa que acaba trazendo alguns danos ao próprio relacionamento é o temperamento de um para com o outro, a forma que um trata o outro. Então é muito interessante que o homem, toda mulher quer ser tratada como rainha, não é verdade? E todo homem quer ser tratado como rei. Ou então, seja, se você quer ser tratada como rainha, trate o seu marido como rei. E se você, meu irmão, quer ser tratado como rei, trate a sua esposa como rainha e muito especial para nós homens. E a nossa falha, corteje sua esposa, fale para ela que ela é bonita. Elogie ela quando ela se sentir feia, quando tiver alguma dificuldade em especial, quando a mulher está em TPM, quando chega aquele período de menstruação, a mulher fica muito para baixo. Então é muito importante o homem dizer o quão ela é bonita, não importando qual seja o momento. E a última coisa, meus irmãos, que eu gostaria de falar para vocês, que nós encontramos no versículo 16 e versículo 17, certo? Um casamento construído é dedicado a Deus. Um casamento bem construído, ele deve ser dedicado a Deus. É o que nós observamos nesses versículos, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Não se esqueçam, meus irmãos, que nós somos crentes em Cristo Jesus. Você aceitou a Jesus Cristo e logo o seu casamento tem que resplandecer em meio às trevas. E é necessário que você lembre do seu compromisso com Cristo, e o seu compromisso maior é com Cristo. E uma coisa muito importante, não deve haver disputa no casamento e também disputa quanto à vida cristã. Esposa, você deve dedicar o seu marido a Deus e incentivar que o seu marido tenha um compromisso sério com Deus mais do que com você. E assim também o marido deve se esforçar para fazer com que sua esposa tenha um maior compromisso com Deus e ame mais a Deus do que ele mesmo. Porque a coisa mais importante que nós temos é Deus e depois nós temos o casamento. Então cada um do cônjuge e daquele que faz parte de um relacionamento de namoro deve aproximar o outro de Deus e não afastá-lo, para ter realmente a consciência de que o Espírito Santo de Deus habita, de que você é templo do Senhor. Certo? Porque quando isso não acontece, algumas dificuldades vêm a acontecer neste relacionamento, porque o próprio Deus pode vir a pesar a mão, como nos diz aqui o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Tanto as investidas que vêm de fora do seu relacionamento e que por vezes você acaba dando brecha para que isso aconteça, quanto você também de dentro acaba implodindo o seu relacionamento, o seu casamento, falando mal do seu marido, falando mal da sua esposa, trazendo pessoas indesejadas para o seu relacionamento, falando com todo mundo sobre aquilo que está acontecendo sobre o seu relacionamento. Para você que é casado, uma coisa muito importante: você deve resolver os seus problemas no quarto da sua casa, ou então na sua casa quando você não tem filhos. Se tem filhos, tem que ter um momento para resolver os seus problemas. E um não pode tirar a autoridade do outro no seu relacionamento, porque acaba implodindo por dentro o seu relacionamento, tanto na questão financeira e em várias outras áreas. Quando eu morei no interior, nós tínhamos uma frase que eu aprendi com um dos meus chefes. Ele dizia o seguinte: não adianta o homem pegar com uma pá de dinheiro e jogar no final do mês dentro de casa, sendo que a mulher todo dia com a colher joga para fora de casa aquela pá de dinheiro que é jogado ali e não tem administração. Então, por vezes, alguns casais acabam passando por dificuldades porque não existe harmonia até na questão financeira, tá bom? Então, eu quero dizer isso a vocês, quero que vocês, meus irmãos, precisam entender que o casamento é santificado a Deus. Foi o Senhor que instituiu o casamento, então o casamento é santo. E ele precisa se manter puro, e da sua parte também é necessário um trabalho para manter essa pureza. Mas uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês: o casamento, como já falei no começo, é uma construção, e é necessário que os dois, marido e mulher, namorado e namorada, trabalhem juntos para a construção. Por vezes a mulher trabalha muito mais pela construção do casamento na questão do sentimento. E o que acontece? O homem não trabalha tanto nessa área, ou então, na maioria das vezes, o homem fica com a responsabilidade de administrar, de dar condições financeiras, e a mulher não tem nenhuma responsabilidade, não o apoia e não colabora. Ou seja, deve haver um acordo entre os dois para que esse casamento venha a crescer. Então, as aplicações que nós temos aqui, meus irmãos, a primeira aplicação que nós vemos, que é o primeiro ponto, a aplicação do primeiro ponto, é necessário haver uma cooperação mútua de ambos para edificar este relacionamento. É necessário haver uma cooperação mútua dos dois para edificar esse relacionamento. Segunda coisa, o casamento é um investimento. Participe dessa construção. O casamento é um investimento e é necessário que você participe dessa construção, tanto a dupla, fazer coisas para o bem, como também individualmente. Um deve trabalhar para construir e o outro também. Não haver uma desvantagem, um lado só construir e o outro não fazer nada para essa construção, porque se não fizer isso, esse casamento acaba e este relacionamento acaba ruim. Terceira coisa que nós vemos, o casamento passará por provações, e se você construiu muito bem o seu relacionamento, ele resistirá a essas dificuldades. O casamento é uma obra em construção para Deus. Não é só para o seu cônjuge. É uma obra de construção. Nós construímos o nosso casamento para Deus. E é uma construção constante até a vinda de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe e guarde. Que o Senhor conceda neste dia, um dia muito especial, um momento muito especial aí entre vocês.
e que a base do casamento de vocês seja Cristo e que cada um de nós, né, inclusive eu, pois eu sou um homem casado, venhamos construir muito bem, edificar muito bem o nosso relacionamento. Que Deus abençoe e guarde os irmãos e que a graça e a paz de Jesus Cristo abençoe o seu relacionamento.